Migração muçulmana ou segurança dos judeus? A Europa Ocidental fez a escolha errada. E se você pensa, ok, esse é um problema dos judeus, você está enganado. E muito. Porque isso é sobre algo muito maior. Mas vamos começar pequeno. Uma menina judia de 9 anos na Bélgica foi ao médico. O médico, Kassim Al-Kawazi, escreveu em seu diagnóstico, em seu prontuário médico, judia israelense. Um rabino caminhando com seu filho na França foi atacado. Outro rabino em Orleans foi atacado. Pesquisas da AJS mostram que 60% dos judeus franceses já sofreram antissemitismo. A maioria dos estudantes judeus esconde sua identidade. E não são só os estudantes. Judeus em geral escondem símbolos judaicos. Eles colocam a mezuzá dentro de casa. Eles usam um chapéu por cima do quipá. Eles evitam falar hebraico nas ruas. Existem bairros inteiros dominados por muçulmanos onde judeus simplesmente não trabalham. Judeus até mudaram seus sobrenomes em aplicativos de táxi para que ninguém desconfie que são judeus. Há forte segurança em torno de toda instituição judaica. Essa é a vida dos judeus na Europa Ocidental. Tem sido assim há décadas. Nos últimos 2 anos ficou muito pior, mas o declínio já vem acontecendo há muito tempo. Aqui está uma breve lista de ataques mortais contra judeus somente na França. O assassinato de Sebastian Celan. O sequestro e tortura de Ilan Halimi. O ataque em Toulouse, onde 4 judeus foram mortos. O ataque ao Hypercacher, onde mais 4 judeus foram mortos. O assassinato de Miri Knoll. O assassinato de Sarah Galimi. Agora vou dizer algo que vai deixar alguns de vocês desconfortáveis. Então, por favor, fiquem desconfortáveis, porque a verdade não é agradável. Todos esses ataques foram realizados por muçulmanos. Em alguns casos, as autoridades francesas tentaram encobrir, fingindo que esses assassinos eram apenas doentes mentais. Engraçado, você já ouviu falar de um judeu mentalmente doente assassinando um muçulmano? Provavelmente não. Já ouviu falar de um judeu assassinando um muçulmano na Europa? Não. Muçulmanos não precisam esconder sua identidade por medo de serem atacados por judeus. Não há segurança armada na entrada das mesquitas com medo de que um judeu invada e cometa um massacre. A violência aqui só vai em uma direção. Muçulmanos atacam judeus. E aqui vai uma pequena observação. Os judeus são acusados dos piores crimes violentos imagináveis: genocídio, limpeza étnica, fome. Mas nos seus países, na Europa Ocidental ou em qualquer outro lugar do mundo, quem é mais violento? A comunidade judaica ou a comunidade muçulmana? Se há tumultos, e agora mesmo há tumultos na Itália, quem está quebrando, queimando e destruindo? Judeus ou o outro lado? Você já sabe a resposta. Isso é verdade na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos e em todos os países da Europa Ocidental. Então, sim, certamente existe violência contra judeus. E ela vem principalmente da comunidade muçulmana. Por que você deveria se importar? Boa pergunta. Você deveria se importar porque se os judeus não estão seguros, se os judeus estão indo embora, isso é um péssimo sinal. Os judeus são o canário na mina de carvão. No século XIX, os mineiros levavam canários para o subsolo porque os pássaros eram sensíveis a gases tóxicos e a baixa concentração de oxigênio. Se o canário desmaiava ou morria, significava que era preciso sair rápido. Os judeus desempenham o mesmo papel na sociedade. Eles estão sempre na linha de frente, mas também são os mais vulneráveis. Há um comentário que recebo com frequência, um daqueles de copiar e colar. Os judeus foram expulsos de 109 países. Como se isso provasse que os judeus são o problema. É o contrário. Quando uma sociedade expulsa seus judeus, essa sociedade está em declínio. Você quer viver em um país onde os judeus se sintam seguros. Por quê? Porque os judeus são uma minoria pacífica e bem-sucedida que traz progresso para onde quer que vá. Como posso afirmar isso? Porque é verdade. Deixe-me dar um exemplo. 22% de todos os ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. Estou dizendo que os judeus são o povo escolhido? Não. Foi Deus quem disse isso.
Você pode acreditar no que quiser, eu não trago Deus para os meus vídeos porque todo mundo acha que Deus está do seu lado e Deus já tem porta-vozes autoproclamados demais. Mas voltando ao ponto. A violência contra judeus também se espalha para os não-judeus. Isso nos leva ao ponto principal. Primeiro, os judeus não se sentem seguros. E depois todo o resto. Na França e na Alemanha houve vários ataques terroristas. Nenhum deles foi cometido por judeus, o que é um pouco estranho. Consigo pensar em cerca de 6 milhões de motivos para judeus cometerem atentados terroristas na Alemanha, mas isso não acontece. Agora vamos falar sobre os direitos das mulheres. Vou começar com uma frase que nunca ouvi ninguém dizer, embora seja verdade em toda a Europa Ocidental. Se as feministas realmente se importassem com os direitos das mulheres, seriam as vozes mais ativas contra a imigração muçulmana. Eu me pergunto, no seu país, França, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Wisconsin, Inglaterra, Suécia, existem feministas levantando essa questão? Ou a maioria delas permanece em silêncio porque não é politicamente correto? Em que estou baseando isso? Em estatísticas oficiais da União Europeia. E outras. Vou deixar os links abaixo. Mas antes de começar, aqui vai um pequeno desafio. Veja se você consegue perceber qual palavra está faltando. Em 2019, 63% dos abusos sexuais no transporte público em Paris foram cometidos por estrangeiros. Em 2023, dos 97 estupros ocorridos nas ruas de Paris, 30 casos foram solucionados. Entre os 36 suspeitos, 28 eram estrangeiros. Em 2016, centenas de estupros em Colônia foram cometidos por grupos de imigrantes. Dos 153 suspeitos, 103 eram marroquinos ou argelinos. Em 2016, a polícia austríaca prendeu 9 solicitantes de asilo iraquianos por estupro coletivo de uma mulher alemã. Na Suécia, 60% dos estupros que resultaram em condenações entre 2000 e 2015 foram cometidos por imigrantes de primeira e segunda geração. Na Espanha, 45% das condenações por agressão sexual em 2021 foram de estrangeiros. Na Alemanha, 37% dos suspeitos de estupro e agressão sexual em 2017 eram estrangeiros. Você percebeu qual palavra está faltando em todas as estatísticas oficiais? Um último exemplo, desta vez muito claro. Dinamarca. Observe este gráfico. Ela mostra as taxas de criminalidade. Eu não entendo dinamarquês e imagino que 99% de vocês também não. Mas é óbvio que um grupo é responsável por muito mais crimes do que outros. Esse grupo é chamado de países MENAPT. Nunca ouvi esse termo. Então eu verifiquei. Significa Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão, Paquistão e Turquia. Vamos todos dizer juntos a palavra que todas essas estatísticas tentam esconder atrás de termos educados como estrangeiros, imigrantes, pessoas nascidas no Oriente Médio, solicitantes de asilo, vamos chamá-la pelo seu verdadeiro nome, muçulmano. O motivo pelo qual as mulheres na Suécia estão menos seguras hoje do que há 30 anos não é por causa de uma onda de refugiados da China. Os ataques violentos em Paris não foram cometidos por imigrantes do Canadá. Então, eu ouso dizer isso? Sim, porque a segurança dos judeus e das mulheres importa mais para mim do que o politicamente correto. E para resolver um problema, primeiro é preciso nomeá-lo. Na minha opinião, qualquer um que afirme se importar com os direitos e a segurança das mulheres deve explicar seu silêncio criminoso sobre esse assunto. Não gosta do que eu digo? Ótimo. Você pode me xingar, pode odiar Israel até o céu, mas você também sabe disso. Combustível. Minha filha de 18 anos tem que ir andando para casa tarde da noite e ela tem 2 caminhos. Um por um bairro judeu, outro por um bairro muçulmano. Você sabe exatamente qual caminho você vai dizer a ela para ir. A propósito, por que mencionei a Dinamarca? Porque há um caso muito interessante que envolve palestinos, Dinamarca e crime. Em 1992, a Dinamarca aceitou 321 palestinos. Em 2019, o governo verificou o que aconteceu com eles. Aqui está o que eles encontraram: 204 tinham condenações criminais.
71 foram para a prisão. 176 viviam de assistência social. Os filhos deles? 337 condenações. 132 presos. 372 sobre assistência social. Muito louco. Os números são claros como o dia em todos os países da Europa Ocidental. As comunidades muçulmanas são muito mais violentas. Os judeus são os primeiros a pagar o preço com suas vidas. E as mulheres são o próximo grupo a sofrer. Eles já estão. Não gostou? Prove que estou errado. Então, mesmo que você não se importe com os judeus, espero que se importe com as mulheres. Na verdade, deixe-me reformular. Tenho certeza de que você vai dizer que se importa com as mulheres. Então, prove que se importa mais com as mulheres do que com ser politicamente correto. Como chegamos ao ponto em que afirmar algo tão óbvio é considerado controverso? Se quiser entender isso, inscreva-se no meu canal. Tenho muito mais a dizer. Um dos meus próximos vídeos será sobre a mentira do multiculturalismo. Outro será sobre um país que ainda nem mencionei, a China, e como ela se relaciona com o conflito. Vai ser interessante. Quero agradecer a todos os meus apoiadores. Graças a você, posso dedicar todo o meu tempo. Bom, o tempo todo que não estou trabalhando no jardim é para fazer esses vídeos. Vejo você em breve. Yala, tchau!